Como estudar faltando menos de 60 dias para a prova do Colégio Naval? Cara, esse vídeo é para te dar alguns conselhos sobre como que você tem que fazer agora nesses 60 dias. O que é melhor você fazer, se você fecha conteúdo, se você fecha edital, o que você faz. Então, roda a vinheta. Rodamos a vinheta, vamos começar esse vídeo. Meu nome é Pablo Marques, eu sou professor de matemática. Fiz a prova do Colégio Naval e DPK. Quando era aluno, tive alguns resultados muito interessantes em matemática, mas que não são o objetivo desse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar para você, meu aluno, ou você que não é meu aluno, mas que está ficando ansioso chegando perto da prova do Colégio Naval. Então assim, existem alguns comportamentos que são padrão. Ansiedade, aquela ansiedade pré-prova que começa a te travar, tu começa a ficar preocupado, você começa a questionar. E aí, cara, eu tenho percebido o dia inteiro, basicamente, quase que 80% da carga em turmas de Colégio Naval e DPK. Então pensa aí que eu tenho, sei lá, umas 25 horas de aula só em turma de CNPK, fora dos alunos do meu curso. Então, eu tenho observado 3 tipos de padrão. Inclusive, eu fiz uma live no Instagram e isso ficou mais claro ainda. O primeiro tipo de aluno é aquele que está sentindo que, por mais que ele esteja estudando, que ele deposite seu tempo, ele não consegue acreditar que vai conseguir fazer a prova. Não consegue acreditar que no dia da prova ele vai acertar a questão. Isso acontece com você? Comenta pra mim se você passa por isso, porque assim, eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quão sacrificante é você assistir uma aula de teoria, fazer algumas anotações, fazer algumas questões de fixação, mas não conseguir fazer nenhuma de concurso. Por que isso acontece? Cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou me preparar? E olha, filho, eu tenho um vídeo gravado sobre isso, que eu gravei recentemente, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Como estudar para concurso. Mas se você está passando por isso, fica tranquilo que esse vídeo é para você. Mas o segundo tipo de aluno é aquele aluno que fala assim, caraca, moleque, faltam 60 dias para a prova, todo dia ele sabe quantos dias faltam para a prova, ele está preocupado porque ele ainda não fechou o edital de física, não fechou o edital de química, matemática ainda falta alguns assuntos para ver, português, meu Deus. Irmão, o cara tá ficando doido. Ele ainda não viu função da linguagem, não viu figuras de linguagem, não viu aquelas ideias de semântica, o cara tá ficando doido. Todo momento que ele para fazer uma redação, ele fica assim, eu tô perdendo tempo. Que eu poderia estar estudando aquela matéria de geografia que tá atrasada, aquela parada de fluxo migratório. E aí movimento pendular, movimento não sei o que, conurbação, o cara tá ficando preocupado. Você conseguiu fechar o edital? Comenta pra mim, fechou ou não fechou? Tá ansioso ou não tá ansioso pra esse edital aí? Fecha ou não fecha? Cara, eu tenho que te falar que talvez essa neura ela seja um tanto quanto desnecessária. Eu particularmente eu tenho preconceito com isso, mas eu vou te explicar um pouquinho pra frente. O terceiro padrão é o cara consegue fazer prova, mas ele não consegue sentir que está evoluindo. Ele faz as provas, ele faz o simulado, ele está até na turma especial, consegue fazer algumas questões, mas ele não tem a sensação de que vai conseguir. A autoconfiança, ela não aumenta, mesmo que ele esteja se preparando, mesmo que ele esteja fazendo. Ele não consegue, no final, sentir que está progredindo, sentir que está evoluindo. E aí, qual é o problema disso? Isso é um problema. Mas por que isso acontece? Eu tenho que te falar que isso também é um comportamento padrão e eu sofri dos 3 com esse terceiro. Esse terceiro era o que me deixava preocupado. E aí, por que isso acontece? Tem alguma sugestão? Se tu tiver, comenta. Lembra que esse vídeo, ele é um vídeo público. Esse vídeo, ele é para vocês comentarem. Ele é patrimônio do canal, mas que é para vocês. Então, qualquer comentário que você faz aqui que possa acrescentar na vida de alguém é útil. Até porque alguém pode comentar embaixo do teu comentário e vocês trocarem ideias. Então, cara, usem esse comentário, a aba comentários, para que vocês façam comentários interessantes sobre o vídeo. Então, assim, antes de falar qualquer coisa, fazer qualquer que seja o comentário sobre isso, eu tenho que te falar aqui, cara, faltam em média 60 dias para a prova do Colégio Naval.
Não é para você se apegar ao número, é para você se apegar aqui. Com 60 dias você faz muita coisa. Cara, em 60 dias eu tenho certeza absoluta que dá para você mudar o destino da tua vida. Dá para você mudar toda a história de pessoas que ainda nem nasceram. Mudar a história da tua futura esposa, mudar a história do teu filho que vai nascer, mudar a história da tua família, do teu pai, da tua mãe, mudar a tua história. Então, assim, 60 dias é tempo mais que o suficiente para que algumas mudanças sejam feitas. E olha, depois de ver esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter condições de fazer mudanças que sejam significativas. E eu tenho como exemplo a minha história. Sabe aquela primeira prova do Colégio Naval? A primeira prova do Colégio Naval da história que teve inglês? Então, essa prova ela teve algo um pouco complicado, um pouco quanto diferente, um pouco quanto fora do comum. O que rolou? Olha, nessa prova, a prova ela sempre do Colégio Naval era assim, matemática no sábado e as outras, história, geografia, português, redação, tudo no dia seguinte. Essa prova ela incluiu inglês, então inglês não era uma matéria que fazia parte do programa e se tornou. E aí agora teríamos inglês na prova, mas mais do que isso, a prova foi dividida em 2 etapas. Uma etapa aconteceria em um momento, um mês, e aí cerca de 3 meses depois aconteceria a segunda etapa. Primeira etapa, matemática e inglês, segunda etapa, o resto. E aí só faria a segunda etapa quem fosse aprovado na primeira. Ou seja, atingisse o grau mínimo para conseguir fazer parte dos próximos processos. Só que isso teve um outro problema. A prova do Colégio Naval que costumava naquele período ser em agosto, começo de setembro, a primeira fase foi em 20 de maio. Filhão, dia 20 de maio não deu tempo de quase nada. Pois é, dia 20 de maio não deu tempo de quase nada. Para você ter uma ideia, o ano letivo começa aqui no Rio de Janeiro na segunda semana de janeiro, mais ou menos. Então, da segunda semana de janeiro para a segunda semana de fevereiro, em média, a gente tem um mês. Para a segunda semana de março, mais um mês. Para a segunda semana de abril, mais um mês. Para a segunda semana de maio, mais um mês. Então a gente tinha 4 meses para ver o conteúdo por completo. E cara, eu não era um aluno bom. Eu era um aluno razoável. Eu ainda não tinha tido um resultado favorável, um resultado satisfatório. E nesses 4 meses eu comi matemática. Eu cheguei num ponto que eu me considerava um bom aluno. E aí a prova veio para ratificar isso. Eu fiz 16 de 20 no Colégio Naval, mas eu fiz apenas 8 de inglês. E para ser sincero, as 8 que eu fiz foram até muito, porque eu sabia muito pouco inglês, porque eu estudei muito pouco inglês, porque eu me dediquei muito pouco a inglês. Meu primeiro grande erro. Só que faltavam em média 45 dias para o Colégio Naval, para a EPICAR, quando eu decidi que, cara, eu não poderia fracassar pela 3ª vez consecutiva por indisciplina. Eu entendi que concurso se passa com estratégia e não com estudo. Porque você que está estudando para o Colégio Naval estuda, mas o cara que está estudando para fazer a prova de delegado também estuda. Só que são formas de estudo diferentes, então eu preciso de estratégia, são concursos diferentes. Eu decidi que deveria mudar em português e inglês. Português, para você ter uma ideia, eu tinha muita vergonha disso. Eu acertei 4 de 20 questões no ano anterior do Colégio Naval. Cara, eu acertei 20% da prova. Cara, eu tenho quase certeza que se eu chutasse tudo numa letra só, eu acertava mais que isso, porque foi um resultado deplorável. Mas eu estudei 45 dias de verdade. Resultado, não poderia ser outro. Eu consegui ser aprovado, mas eu não vou ser hipócrita de virar para você e falar assim, olha, se você comprar o meu curso hoje, faltando 55 dias para o Colégio Naval, você vai conseguir gabaritar. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tiver um meu curso, não só o meu curso, mas se você estudar e tiver uma estratégia interessante, você consegue acertar 10 questões, 12 questões na prova. Por quê? Porque eu te mostrei como que você faz isso dentro do curso. Mas concluindo a história, fui aprovado. Acertei 9 em português, 8 em inglês e fiz ali o meu pé de meio em matemática, que era o meu ponto forte. E aí, cara, se você tem tempo, você não tem o direito de desistir. Porque 60 dias, por mais que não seja tanto quanto você tinha 2 meses atrás, é tempo mais que suficiente para você apertar o parafuso que tem que ser apertado, para você martelar o prego que tem que ser martelado. Então, cara,
você tem tempo. Você precisa querer. Se o teu problema é matemática de maneira exorbitante, cara, entra aqui no link da descrição para você ter uma ideia do que o meu curso te oferece, o que o meu curso tem para você. Mas concluindo, se você tem algum desses 3 problemas, se você, por exemplo, não se sente nem um pouco confiante, se você acha que não vai conseguir fazer nada na prova, se você não sente tua evolução, se você não sente que se você estuda, assiste aula, mas não consegue fazer questão, muito provavelmente o teu problema é o material que você está utilizando. Que assim, cara, se você acha que não vai conseguir fazer nada na prova, sabe o que isso significa? Que você está pouco familiarizado com a tua prova. De novo, como que eu me torno familiarizado com a minha prova? Aqui na descrição tem um link de um vídeo onde eu falo sobre como estudar matemática para concursos, no geral, mas que serve para você que vai fazer colégio naval ou EPICA. Então, cara, de novo, se você não sente que evolui, se você não consegue estudar para a tua prova, eu posso te ajudar. O link tá na descrição, é um vídeo gratuito, é um vídeo para o YouTube. Agora, se você é o aluno que assiste a aula, consegue fazer questão, é o aluno que está progredindo, faz simulado, atinge média, mas não se sente preparado, sabe o que isso significa? Que você está sem parâmetro, que você está sem parâmetro para analisar. Por que, Pablo, que você está falando isso? Porque quando você não sabe onde quer chegar, fica muito difícil saber se você está indo em direção certa. Sabe? Entende isso? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer maré é ruim, qualquer vento sopra para a direção errada. Por que eu estou te falando isso? Porque você sabe que tem que estudar. Mas como você sabe se está indo para a direção certa? Quando você tem uma meta bem definida, quando você tem o resultado que você precisa. E aí eu não me canso de falar que o Moser é uma inspiração para mim como professor, é uma inspiração para você como aluno, mesmo que você não conheça, porque ele está sempre considerando aquilo que ele mirou no começo do ano, aquilo que ele mirou porque era o que ele precisava para estar dentro das vagas, porque ele analisou o corte, ele foi estratégico. Lembra que eu já te falei que conhecer a tua prova, saber os dados da tua prova, é obrigatório, filho. É obrigatório. Então ele entendeu que a prova dele precisava ele ter um padrão, uma nota X lá para ele conseguir fazer. E ele levou em consideração assim, olha, a minha dificuldade é tal, eu preciso subir tal média. Então ele está sempre reformulando aquilo que ele precisa. Então, eu posso usar como exemplo, ele me permite, ele foi o primeiro lugar do curso que ele estuda, mas mesmo assim ele veio para mim e falou assim, pô, Pablo, eu acho que eu preciso fazer a mudança de tal coisa, porque eu que estava com dificuldade em geografia, agora estou indo muito bem, mas estou percebendo que em geometria eu não estou indo tão bem. Então ele sabia quanto ele precisava acertar, porque se ele quer acertar 18 e acertou 17, ele ainda está uma abaixo da meta pessoal dele. E aí é claro que ele tem que se preparar, ele tem que fazer, mas ele tem que ter muito claro a meta que ele traçou de maneira consciente. Entende? Consegue perceber que a falta de saber onde quer chegar, por mais que você esteja acertando 12 em matemática, talvez você não esteja se sentindo bem. Se no teu planejamento você é um cara ruim em matemática, você vai safar, vai cobrir, vai levantar a tua média nas outras matérias, você poderia estar sentindo a vontade se fosse isso que você tivesse pré-determinado no começo do ano. Então, cara, se você não tem isso, separa 2 horas da tua vida para determinar uma meta, levando em consideração que o teu concurso precisa de você e as suas limitações, os seus pontos fracos e pontos fortes. E por último, esse último ponto é muito interessante. Pablo, fecho ou não fecho o conteúdo? Cara, eu posso te confessar que eu nunca fui fã de fechar o conteúdo. Por quê? Porque o aluno que está na tara de fechar o conteúdo, muito provavelmente, ele está estudando feito um louco, uma série de conteúdos, mas está deixando de levar em consideração 2 pontos importantes. Primeiro, a tua prova não é uma prova decoreba, porque você começa a estudar em janeiro e fevereiro e vai fazer uma prova que vai ser agora em julho. Então você vai esquecer coisa nesse processo. Se você não voltar, não revisitar alguns assuntos, muito provavelmente vai dar merda. E mesmo que você revisite, muito provavelmente vai ter coisa que você vai esquecer. Sabe por quê? Porque num concurso onde se cobra
português, matemática, inglês, redação, história, geografia, física, química e biologia, eu tenho certeza absoluta que você vai esquecer alguma coisa. Só que tem coisas que você não pode esquecer. Tem assuntos que você tem que ter na ponta da língua. Tem assuntos que eles são o principal. Pablo, mas eu vou estudar só eles? Não. Mas eles são aquilo que você acorda e fala assim, tem que estudar tal coisa. Porque eles são obrigatórios. Quais são esses assuntos? Em matemática eu posso listar algum para você. Você é obrigado a saber potências e raízes. A entender as peculiaridades de raízes no colégio naval. É você responder para mim, filho, raiz quadrada de x ao quadrado pode ser igual a menos x? E você me responder que não. E eu falar assim para você, cara, isso caiu no colégio naval em 2018. Potências e raízes você não pode errar. Esse detalhe você não pode errar. Porque quando alguém está te dando uma aula teórica disso, passa desapercebido. A pessoa não fala. Mas eu, quando dou aula, eu faço assim, ó. Isso aqui tu não pode errar. Porque isso aqui é onde todo mundo erra. Paulo tá falando verdade? Tô falando a verdade. Esse pequeno trecho que eu falei caiu na prova de 2018 no Colégio Naval. Na prova de 2019, caiu algo exatamente igual. Exatamente igual. Raiz quarta de uma parada lá e tu tinha que levar isso em consideração. Esse detalhe serve em equações irracionais. Em 2020, a primeira questão da prova amarela, o verde, era raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado maior que x menos 2. Que levava o mesmo conceito. Então tem assuntos que você não pode chegar à prova sem saber. Potências e raízes, produtos notáveis, equação do segundo grau, semelhança de triângulos, a parte de criança e a parte de adulto. Você não pode chegar na tua prova sem saber divisibilidade. Então, cara, são assuntos fundamentais. Se você falta assunto para fazer, o primeiro lugar, antes de sair igual um louco tentando fechar conteúdo, é ter a certeza de que você aprendeu bem isso. Aprendeu bem nos assuntos que mais caem. Entende? É desde o primeiro momento entender a tua prova. Entender o que você precisa. Entender onde a tua prova concentra a maior parte da tua nota. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso, cara. A minha recomendação para você é, faz um favor, maratona esse canal, assiste os vídeos desse canal, porque, cara, são 9 anos, são quase 10 anos dedicados quase que única e exclusivamente a Colégio Naval e EPICA. Quando eu parei para pensar num curso, foi porque eu precisava de ferramenta para te entregar tudo que eu tenho como experiência e tudo que eu faço em sala de aula, porque além de ter feito Colégio Naval e EPICA como aluno, eu sou professor. E a maioria das minhas turmas são de Colégio Naval e EPICA. Então, cara, quando eu pensei em fazer um curso, foi para juntar a experiência que eu tenho como aluno, o conhecimento que eu tenho para te passar como professor e as ferramentas que eu tenho para te dar, o material que eu tenho para te dar, o suporte que eu tenho para te dar. E tinha uma coisa que eu nem contava em te dar, que era um grupo de alunos tão forte quanto a gente tem lá no curso. Cara, eu digo e eu posso ter certeza que se tiver algum aluno do meu curso que assistir esse vídeo, ele vai comentar sobre o grupo de alunos. Não existe nada tão incrível quanto aquilo lá. Os moleques são, além de muito focados, muito companheiros. E você sabe a diferença que isso faz. Então, se alguma dessas coisas que eu falei nesse vídeo serviu pra você, cara, curte esse vídeo, porque isso me ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outros alunos. Se inscreve no canal, porque aqui não tem só isso, aqui tem isso e mais uma série de outros vídeos. E, se você quer aquela ajuda a mais, vira meu aluno do curso Colégio Naval EPICA completo de matemática. Tamo junto e até o próximo vídeo.